dizendo o seguinte, que na aula passada, eu fiquei inteiramente envergonhado. Não digo embaraçado, porque tem muita gente que fala espanhol aqui, em espanhol embaraçado quer dizer outra coisa completa. Nenhum homem, em espanhol, nenhum homem fica embaraçado. Por aí vocês imaginam o que quer dizer embaraçado. Fico envergonhado, porque uma coisa tão simples quanto a regra da cadeia, eu dei uma demonstração na aula passada e parecia extremamente simples, que eu imaginei um pouquinho antes de começar a aula. De fato, a demonstração não está errada, só que não demonstra aquilo que devia demonstrar. O que aquela demonstração, que é simplérrima, mostra é que se a função composta, você tem duas funções deriváveis. Se a função composta for derivável, então sua derivada é o produto das derivadas. Aquilo mostra. Mas ali não mostra que a função composta é derivável. A demonstração que está aqui no livro está correta, mas é talvez a página mais obscura que tem nesse livro. Então, por isso que eu me senti na obrigação de dar uma demonstração mais clara. Clara era, mas não completa. Tá certo? Não provava que a função composta é derivável. No caso em que existe uma vizinhança em que a função f assume infinitas vezes, ou qualquer vizinhança do ponto, tem pontos em que ela é igual, o valor de x é igual ao valor no ponto A. O valor de f de x é igual ao valor de f de A. Então agora eu estou no seguinte dilema. Eu dou a demonstração final, definitiva, que é uma vergonha de demonstrar 3 vezes um teorema tão simples como o teorema da função composta, ou deixo vocês assim, no ar. Não fica no ar, porque inclusive no livro Curso de Análise, volume 1, está demonstrado da maneira correta. O que vocês acham? Quem achar que eu devo demonstrar, levante o braço. 4 pessoas, quer dizer, o resto, as outras pessoas... Tá bom, eu vou demonstrar. 4 para mim é uma multidão. Bom, o problema é o seguinte, então a questão é a seguinte. Você tem uma função, você tem 2 conjuntos x e y de números reais. Você tem 2 funções, uma função f de x em y e uma função g de y em r. Então, você tem um ponto A de x, que é ponto de acumulação, um ponto B, que é f de A, pertence a y e também é ponto de acumulação. Então, a hipótese é a seguinte: se f' de A e g' de B existem, então a derivada da função composta é derivável no ponto A e vale a derivada da função composta é o produto das derivadas das funções f e g, só nos pontos convenientes. A coisa é a seguinte: a dificuldade reside no fato de que a gente divide e multiplica por f de x menos f de A. E isso não é permitido, porque pode ser que f de x seja igual a f de A para muitos valores de x próximos de A. Então a solução é se livrar dos denominadores usando uma caracterização da derivada que a gente parece que nós não tivemos ainda a oportunidade de usar aqui, mas que é extremamente útil e muito intuitiva, muito significativa, que é o seguinte: a derivada é a primeira aproximação, é a melhor aproximação linear do valor do acréscimo da função. Deixa eu dizer o seguinte: quer dizer, você tem a função f no ponto A, você toma f de A mais h. Suponha que
Então, se eu passo do ponto A para o ponto A mais H, e suponho que ele ainda está em X, então esse é o acréscimo da função. Esse acréscimo da função, quando eu passo de A para A mais H, tem uma parte linear, que depende linear, aproximação linear, mais um resto. É claro que esse resto aqui é uma função de H e é definido, o R é definido num conjunto dos pontos, o domínio de R é o conjunto dos pontos H tais que A mais H ainda está em X. Ok? Isso é o óbvio ululante. Esse conjunto contém o zero, e o zero é ponto de acumulação, pelo simples motivo de que A é um ponto de acumulação de X, então o zero é o ponto de acumulação desse conjunto. Então, isso e vale a recíproca. Isso eu mencionei, eu provei aqui. A recíproca é a seguinte: se você tiver essa expressão para algum valor de C aqui, uma constante, tal que esse quociente aqui tende para zero, quando H tende para zero, então esse coeficiente C é a derivada. Então, se eu quero provar que uma função é derivável num ponto, eu provo que que esse acréscimo se exprime com a parte linear mais um resto que tem essa propriedade. Então, o coeficiente dessa parte linear, a parte linear é em H, quer dizer, depende linearmente do acréscimo H. O coeficiente dessa parte linear é a derivada. Então, isso vale. Então, se eu olho para a função composta, G ou F, eu quero saber que se essa função tem derivada, a função G ou F, função composta, é uma função definida em X. Então, ela tem a sua variável expressa dessa forma. Eu quero saber se essa diferença pode ser escrita dessa maneira, com um resto que dividido por H tende para zero. Então, para isso, sabemos que é o seguinte: o que é que nós temos? Que o G de F de A mais H menos G de F de A. Ok? Então, agora olhe para. Por enquanto, eu ainda não estou na função composta, eu estou na G. G, por hipótese, também é derivável no ponto B. B é a F de A. Então, essa derivada no ponto B vai ser igual a G' no ponto F de A vezes H mais um resto S. Esse resto depende de quê? Depende do acréscimo, F de A mais H menos F de A. Então, para não ficar escrevendo muito F de A mais H menos F de A, eu vou abreviar esse resto assim. Então, esse resto aqui é uma função de K. E K, por sua vez, depende de H. É uma função de H. Quando o H tende para zero, o K tende para zero também, porque a função F é uma função contínua. É derivável, portanto, contínua. Quer dizer, se H tende para zero, implica que K tende para zero. Onde esse S de K é zero. Quando K tende para zero. Então, posso botar quando H tende para zero, porque quando H tende para zero, o K tende para zero. O K é a função de H. Então, isso que eu escrevi aqui, essa igualdade aqui, e essa igualdade aqui, são ambas
cada uma delas é a expressão do fato de que a derivada de f existe no ponto A e a derivada de g existe no ponto B, que o ponto B é f de A. Esse é g de B mais K menos g de B, se eu quisesse escrever assim. Mas eu prefiro escrever mais explicitamente. Bom, agora eu quero saber se a derivada da função composta existe, então eu tenho que exprimir isso aqui sob forma... Não, desculpe, isso aqui está errado. Isso não é f de A vezes H. F de A vezes G' no ponto f de A vezes o acréscimo da função, o acréscimo que eu dei a variável independente. Então, passei de f de A para f de A mais H. Então, isso aqui é f de A mais H menos f de A. Ok? Esse foi o acréscimo, mais o S de K. Bom, queria saber por que ninguém reclamou quando eu escrevi ali H e não F de A. Significa que vocês não estão acompanhando. Veja bem, o que eu estou escrevendo aqui, vou repetir. O que essa igualdade diz aqui é que a função g é derivável no ponto B igual a f de A. Porque quando eu dou a esse ponto o acréscimo que passa de f de A para f de A mais H, então essa diferença que o acréscimo da função g se reflete aqui. É a derivada, se exprime assim, é a derivada no ponto A, a derivada da função g no ponto f de A, multiplicada pelo acréscimo. O acréscimo é f de A mais H menos f de A. Foi o acréscimo que a variável independente de g sofreu. Mais um resto. Esse resto é uma função de k, onde k é o acréscimo f de A mais H menos f de A. Então, isso aqui. Agora, eu quero analisar isso aqui do ponto de vista da variável independente x, ou seja, A mais H e A, e não f de A mais H e f de A. Então, isso aqui, eu desenvolvo isso aqui. Então, fica G composta com F. Eu vou escrever assim primeiro. Isso aqui é GOF no ponto A mais H menos GOF no ponto A. Isso aqui eu tenho que exprimir em função da derivada possível, que eu não sei se ainda é derivada. Então, tem essa expressão aqui. Então, eu faço essa multiplicação. Fica G' no ponto F de A, fazendo a multiplicação, vezes F' de A F de A mais H, ou seja, menos G' no ponto F de A multiplicado por F de A mais S de K. Eu estou titubeando porque a gente tem uma coisa estranha aí, mas eu vou ver se isso. Hein? Peraí. G' de F de A está errado. Ok. Assim. Agora eu vou exprimir essa diferença aqui, usar a expressão de cima. Essa diferença aqui, então, fica igual a G' no ponto F de A. Eu fiquei repetindo uma coisa que não devia ter. E essa diferença aqui está escrita ali. É F' de A mais H, F' de A vezes H, ok? Menos, mais
G' no ponto F de A vezes R de H, porque essa diferença aqui dentro, aqui, F de A mais H menos F de A, tem essa expressão aqui. É igual a F' de A vezes H mais R de H. Foi o que eu fiz. Vou escrever isso aqui melhor, tá? Ok? Então, isso aqui é igual a isso vezes F' de A vezes H mais G' no ponto F de A vezes R de H. Tudo isso mais S de K. Muito bem. Então, esse é o acréscimo que a função composta sofre quando eu passo do ponto A para o ponto A mais H. A função composta sobre esse acréscimo aqui. Isso aqui está muito parecido com o que eu quero. Eu quero que isso aqui seja a derivada da função composta. G' no ponto F de A vezes F' de A, multiplicado por H, que é o acréscimo da variável independente. Só que aqui esse resto tem essa expressão. Eu vou chamar isso aqui de ρ de H. Ok? Então, eu tenho que provar agora que esse resto aqui, que é o resto, isso aqui parece que não é função de H, mas K é função de H. Então, eu tenho que calcular ρ de H dividido por H. E vou mostrar que isso vai tender para zero. Se eu provar que isso tende para zero, eu ficaria provado assim duas coisas ao mesmo tempo. Primeiro, que a função composta possui uma derivada, e segundo, que essa derivada é aquilo que eu quero que seja, que está afirmado aqui. G' de B vezes F' de A. Isso aqui é B. Ok. Então, isso aqui fica G' no ponto F de A vezes R de H dividido por H. Eu quero que isso seja zero, já está ótimo. A primeira parcela já vai tender para zero, porque é o produto de um fator constante por um que tende para zero. Mais S de K dividido por H. S de K, o que é S de K? S de K dividido por K, vamos escrever aqui, S de K dividido por H. Então, isso aqui tende para zero, quando H tende para zero, ok? E isso aqui, S de K dividido por H é igual a S de K dividido por K vezes K dividido por H. Espera aí, K dividido por H é F de A mais H menos F de A dividido por H. Ok? Porque K é isso aqui. K, F de A mais H menos F de A. Então, beleza. Quando H tende para zero, o que é que vai acontecer? O K tende para zero também, porque a F é contínua. Se H tende para zero, K tende para zero. Então, isso aqui tende para zero. Isso aqui tende para quê? Para a derivada. Então, zero vezes um fator que converge para um número, isso aqui tende para zero. Então, está provado o teorema. A vantagem dessa... Por que essa demonstração funciona bem? É porque não aparece o denominador F de A mais H menos F de A, não aparece como denominador nunca nessa demonstração. E outra vantagem dela é que ela enfatiza a importância de considerar a derivada como sendo a primeira aproximação linear, entre parênteses, linear, do acréscimo da função. Linear no acréscimo dado à variável independente. É uma parte linear, mais um resto que é pequeno em relação ao acréscimo dado à variável independente. Está claro agora? Espero que dessa vez esteja encerrado o assunto. Peço desculpas a todos por ter titubeado
numa coisa tão simples. É a ânsia de querer fazer as coisas. Quando eu escrevi esse livro, eu queria que ele tivesse duas qualidades que, à primeira vista, são contraditórias e, se você não tiver cuidado, elas se contradizem mesmo, que era concisão e clareza. Há um grande cientista tcheco chamado Kepler, todo mundo já ouviu falar nele, Lady Kepler, né? Que escreveu um belíssimo livro em latim, eu não entendo latim, mas o prefácio, o pedaço do prefácio, dá para entender, e eu tenho um amigo que sabe latim e traduziu para mim, em que ele diz o seguinte, que a tarefa de escrever livro de matemática é uma tarefa muito difícil. Embora o livro dele, Astronomia Nova, o nome do livro, poderia ser considerado ele considerado livro de matemática. Ele diz, porque se você organiza a matemática da maneira como ela deve ser organizada, logicamente, com definição, teorema, corolário, etc., aí fica intragável, ninguém aguenta, fica muito seco. Outra coisa é o seguinte, o problema das explicações. Então ele diz uma coisa que é isso que eu quero chamar a atenção para aqui. Diz, você pode não enxergar um objeto por dois motivos. Ou porque você não tem luz bastante para enxergar, ou você tem luz demais e você fica ofuscado. Então esse é que é o dilema de quem escreve um livro. Se você explica demais, a pessoa se perde nas explicações. Se você explica de menos, a pessoa não entende, porque você não deu elementos para o leitor entender. Então, agora eu queria, ao mesmo tempo, escrever um livro que tivesse o programa de análise, de primeiro curso de análise, em 150 páginas, e fosse inteligível. E, às vezes, eu pisei na bola. Esse exemplo da regra da cadeia, graças a Deus, é um ponto que todo mundo acha que sabe. Todo mundo acha que sabe, ninguém passa adiante, ninguém nunca me criticou. Não está errada a demonstração aqui nela, o que ela está é obscura. Contrasta com o que eu acho que é o resto do livro. Se vocês acharem outras passagens obscuras, por favor, me digam que eu procurarei modificar. Na próxima edição, que será a 11ª, porque só contam edições quando faz modificação. Quando é uma mera reimpressão, não conta como edição nova. Esse, por exemplo, esse livro que eu tenho é a 10ª edição, 2ª impressão. Na próxima já vai sair com essa demonstração aí. Bom, agora vamos voltar para o que nós estávamos falando. O que é que nós estávamos falando? Nós falamos de funções convexas, não é isso? E se vocês têm alguma dúvida sobre funções convexas, sobre a aula passada, podem perguntar. Bom, se ninguém tem dúvidas, então vamos continuar. Eu já falei sobre funções convexas, não tenho mais nada a dizer sobre funções convexas. Depois, a continuação desse estudo aqui é o estudo de funções, análise no RN, quer dizer, funções de várias variáveis. Em vez de funções de uma variável, funções de várias variáveis. Aí você tem a noção também de função convexa, que segue os mesmos caminhos que nós vimos aqui, porém tem um ponto mais delicado. Para a função de várias variáveis, a gente provar que uma função convexa é contínua em todo ponto interior do domínio não é uma coisa tão simples. Porque nós provamos que toda função convexa é contínua tomando derivadas laterais. Porque existe toda função convexa num ponto interior tem as derivadas laterais. Então ela é contínua, porque tem uma derivada de um lado, tem a derivada do outro, então é contínua de um lado e contínua do outro, então é contínua. Mas para funções de várias variáveis não tem esse negócio de dois lados só, não. Tem uma infinidade de lados que você pode sair de um ponto do plano, por exemplo, se for de duas variáveis, de várias maneiras. Então já é uma coisa um pouquinho mais delicada. Oi? Por favor, fale alto. Tem algo que ver o nome da função convexa com conjuntos convexos? Tem, o domínio da função convexa tem que ser um conjunto convexo. Só. Não existe conjuntos côncavos. Ok? Existem funções côncavas, mas o domínio da função côncava é um conjunto convexo. Aí tem relação entre conjuntos convexos e função convexa, sim. Por exemplo, se você tem um conjunto convexo no plano ou no espaço,
a distância de um ponto fixo a um ponto variável desse conjunto é uma função convexa. E coisas desse tipo. Tem relação, sim. Muito bem. Então, vamos dar por encerrada essa parte de funções convexas e vamos falar em aproximações sucessivas e o método de Newton. O método de Newton é um método extremamente útil para determinar raízes de equações, muito mais útil do que as fórmulas, porque é muito mais interessante você saber aproximações do resultado do que ter uma fórmula que exprime aquele resultado. A fórmula pode ser muito difícil de calcular e as aproximações podem ser muito mais fáceis. E você diz, bom, mas a fórmula dá um resultado exato? Não sei, porque a fórmula diz a raiz cúbica de não sei quanto e que resultado exato é esse? Você vai calcular a raiz cúbica, vai ter que fazer aproximações também. E o pior da fórmula, que foi um grande êxito na história da matemática, quando se descobriu uma fórmula para resolver a equação do terceiro grau. Porque se sabia, se conhecia a fórmula para resolver a equação de segundo grau. É uma coisa que era conhecida, por exemplo, pelos babilônios 1800 anos antes de Cristo. Mas, aliás, os livros brasileiros têm uma mania esquisita de chamar isso de fórmula de Bhaskara. Isso não existe em nenhum país do mundo. Quem inventou esse nome de fórmula de Bhaskara, não sei de onde saiu essa ideia. Não foi Bhaskara. Bhaskara era um matemático indiano, mas não foi ele que descobriu a fórmula de equação de segundo grau, não. Mas os livros do Brasil todos põem fórmula de Bhaskara. Paciência. Podia botar o meu nome, era melhor, né? Eu já estou chegando perto dos 1800 anos. Pois é, então foi um sucesso enorme, porque os babilônios já sabiam resolver a equação de segundo grau 1800 anos antes de Cristo. E a fórmula da equação do terceiro grau só foi descoberta em 1530 e poucos, por aí. Quer dizer, são 3.000 anos depois, para levar do segundo grau para o terceiro. Aí logo em seguida, outro italiano, isso aí foi feito da época do Renascimento, que foi uma época fantástica no norte da Itália, e que deu origem a toda essa pletora de artistas, cientistas e políticos como Maquiavelli e outros. Então, logo em seguida foi descoberto a fórmula da equação do quarto grau. Logo em seguida mesmo, quer dizer, não foi depois, algum século depois, não foi logo em seguida. E então, mas essas fórmulas não servem para nada. Ou melhor, servem para alguma coisa, mas muito pouca coisa. Porque são difíceis de calcular. Por exemplo, se você tem uma equação do terceiro grau, cujas 3 raízes são reais, então a fórmula, se você aplicar a fórmula para resolver essa equação, vai dar um radical complexo dentro. Você tem que extrair a raiz cúbica de um número complexo. Não tem jeito, é um teorema. Se as 3 raízes forem reais, as fórmulas tem que passar pelos números complexos. Por aí você vê que é um negócio não é muito prático. Muito bem, mas deixa de bobagem, vamos ao assunto. Então, o assunto o método de Newton, que é achar uma raiz da equação f de x igual a 0, por exemplo. Qualquer equação pode ser escrita sob a fórmula f de x igual a 0. É só passar tudo para o primeiro membro. Para isso, nós começamos com pontos fixos. Ponto, vou botar no singular, ponto fixo de uma contração. Um ponto fixo de uma função é um valor x tal que f de x é igual a x. Em termos do gráfico da função f, o ponto fixo do gráfico é um ponto em que o gráfico da função f corta o gráfico da função identidade.
Então, esses dois pontos x1 e x2 são gráficos, são pontos fixos da função f. Que f de x igual a x, f de x1 é igual a x1, f de x2 é igual a x2, porque o gráfico passa exatamente pela corta a reta y igual a x. Uma contração, o que é uma contração? Uma contração é uma função de x em x, onde x é um conjunto de números reais, uma função de x em x que tem a propriedade seguinte: f de x menos f de y é menor do que ou igual a k vezes x menos y, onde k é menor do que 1. K pode ser igual a 0, não me incomoda. Só não pode ser igual a 1, é menor do que 1. Se for igual a 0, beleza, f de x menos f de y é igual a 0, quaisquer que sejam x e y, então f é constante. Quaisquer x e y em x. Isso aqui é uma contração. Quer dizer, ela reduz as distâncias, a distância de x a y, quando é f de x e f de y, tem a distância dividida por k, multiplicada por k. K é um número menor do que 1, portanto fica menor. Não só menor, mas o f de x menos f de y dividido por x menos y é menor do que k, menor do que ou igual a k. Para sempre que x for diferente de y. Quer dizer, esse k é menor do que 1. A gente vê que uma contração é simplesmente uma função lipschitziana cuja constante de Lipschitz é menor do que 1. Não pode ser igual a 1. E que a gente vai... O teorema a verificar é o seguinte, teorema. Esse é o teorema do ponto fixo de contrações. Se x é um conjunto fechado, toda contração f de x em x possui um único ponto fixo. Quer dizer, existe um único ponto A pertencente a x, tal que f de A é igual a A. Aqui no livro a gente tem vários exemplos. A demonstração do teorema é fácil, mas é mais interessante começar com os exemplos. Tem assim, começa com um exemplo um pouquinho mais elaborado. É a função f de r em r, assim, f de x é igual a raiz quadrada de 1 mais x2. Essa função, se você calcular a derivada dela, quanto é que dá a derivada dela? Dá x sobre a raiz quadrada de 1 mais x2, né? Ok? Consequentemente, essa derivada é sempre menor do que 1. Porque x em valor absoluto. Se não for em valor absoluto, não tem nem graça, porque x é negativo. Se x for negativo, acabou. Menor do que 1. Mas aqui é em valor absoluto menor do que 1. Consequentemente, f de x menos f de y é sempre menor do que x menos y. De modo que não é bem uma contração. F de x menos f de y menor do que x menos y, mas se eu tomar x e y muito grandes,
o f de x menos f de y é quase igual a x menos y em módulo. Tomando valores muito grandes de x e de y, então você tem aqui essa função, eu não sei direito, não me lembro como é que é o gráfico dela, mas ela está sempre acima. O f de x é sempre maior do que essa função não tem ponto fixo. Claro, f de x nunca pode ser igual a x. F de x é a raiz quadrada de 1 mais x2. A raiz quadrada de x2 é o módulo de x. Mas a raiz quadrada de 1 mais x2 em módulo é maior do que x. Então essa função não tem ponto fixo. No entanto, a sua derivada sendo menor do que 1, pela regra, pelo teorema do valor médio, essa função cumpre essa condição aqui. F de x menos y é igual a um f' num ponto intermediário vezes x menos y, e o ponto intermediário de qualquer valor de f' é em norma, em módulo menor do que 1. Ok? Então, não basta que seja, para ter ponto fixo, não basta que f de x menos f de y seja em valor absoluto menor do que x menos y. É preciso que seja menor do que uma constante menor do que 1 vezes x menos y. Esse k menor do que 1 aí dá uma certa margem de segurança. Ele não se aproxima muito do x menos y. Alguém falou alguma coisa? Eu não entendi por que vale aquela última desigualdade que o senhor escreveu ali a partir do fato de que o módulo de f'. Por causa do teorema do valor médio. O teorema do valor médio, f de x menos f de y é igual a f' num ponto intermediário entre x e y vezes x menos y. Mas f' em módulo é sempre menor do que 1. Ok? Muito bem, fez bem de perguntar. Assim, quando a gente não entende na hora, é melhor perguntar logo. Tem pessoas que não perguntam, eu não quero dar bandeira, tal, na frente da turma, tal, que mostrar que eu não entendi. Besteira. Toda hora eu fico dizendo que eu errei, não tenho o menor acanhamento disso. O que está errado é você errar e querer esconder o erro. Mas se errar, errou. Acabou. Então, esse exemplo aqui, para que ele serve? Essa função f não possui ponto fixo. Embora, apesar disto. Apesar disso aqui. Porque não basta ser f de x menos f de y em módulo menor do que x menos y. Tem que ser menor do que um número menor do que 1 vezes x menos y. Quer dizer, não basta que esse quociente seja menor do que 1. É preciso que ele fique longe de 1. Longe no sentido de que tem um k aqui, esse quociente não se aproxima mais do que o k se aproximou do 1. Então, tem aquela folga ali que garante. Ele pode ser menor do que 1, mas ficar sempre próximo, menor do que 1, mas não. É o caso dessa função aí. f de x menos f de y é menor do que x menos y, mas essa diferença aqui vai tendendo para zero. Ok? Muito bem. Então, primeiro ponto. Aí o teorema. Tem outros contra-exemplos aqui. Esse aqui. Não basta ser menor do que 1. O segundo fato é vamos ver qual é o próximo aí. F de x igual a x sobre 2. É uma contração. É quase uma contração. Porque na minha contração, a minha definição de contração, a função tem que transformar o x em x. Não pode ser x em... tem que ser de x em x. A imagem tem que ser contida... A imagem tem que estar contida no domínio. Essa é uma contração, mas não tem ponto fixo. Mas eu não disse qual é o domínio. Não escrevi qual é a função.
f do intervalo 0 mais infinito não, é do intervalo 0 mais infinito, não. É 1 mais infinito. Em R. F de x igual a x sobre 2. Está aqui. A f' de x é igual ao meio sempre. Então essa função aí cumpre quase todas as condições da hipótese desse teorema. O domínio é um conjunto fechado. A derivada é menor do que 1 em valor absoluto, é positivo, é menor do que 1. Portanto, vale isso aqui. Mas ela não tem ponto fixo, porque nenhum número x maior do que 1, maior do que ou igual a 1 e menor do que mais infinito, o número positivo não pode ser igual à sua metade. Por que essa função não tem ponto fixo? Então isso contraria o teorema? Não, é porque o f de x não está contido em x. A imagem, o f, essa função está definida no intervalo 1 mais infinito, esse não está contido, a imagem não está contida no domínio. Então é essencial, numa contração, você ter que f tem que transformar x em x, para garantir que tem um ponto fixo. Outro exemplo. Outro exemplo. A mesma função, ou melhor, a função definida pela mesma regra, mas com um domínio diferente. Então não é a mesma função. É uma função g, digamos, do 0 mais infinito, e 0 mais infinito, g de x é igual a x sobre 2. Agora, esse g leva o domínio, está contido no contra-domínio. Então, é uma função de x em x. Mas não tem ponto fixo. Por quê? Hein? O conjunto onde ela está definida não é fechado. É preciso ser um conjunto fechado. E esse conjunto não é fechado. Ok? E o ponto fixo dela seria um ponto em que x é igual a x2. X é igual a x sobre 2. Mas se x é igual a x sobre 2, o x teria que ser igual a 0. Mas 0 não está no domínio. Então o ponto fixo foi retirado ali. Então não tem. Então, feita essa propaganda a respeito da necessidade de cada item da hipótese, vamos demonstrar o teorema. A demonstração é simples. É o seguinte. Você quer achar... A demonstração é uma demonstração construtiva, no seguinte sentido. Ela conduz a um método efetivo para determinar qual é esse ponto fixo único. Simplesmente você tome qualquer x0 em x e ponha e obtenha uma sequência que são as aproximações sucessivas. Eu quero achar um ponto A tal que f de A é igual a A. Eu tenho uma contração. Eu quero achar um ponto A tal que f de A seja igual a A. Então eu pego um ponto qualquer x0 e considero o ponto x1 igual a f de x0. x2 igual a f de x1. Etc. xn mais 1 igual a f de xn. E assim eu construo uma sequência de pontos em x.
essa sequência, se essa sequência convergir, o limite vai ser um ponto fixo. Vamos admitir por um instante que a sequência converge. Então, se a sequência convergir para A, então f de A é f do limite de xn, mas f é contínua. Toda contração é uma função contínua. Mais do que contínua, ela é uniformemente contínua, porque ela satisfaz uma condição de Lipschitz com condição de Lipschitz K, menor do que 1. Então, f do limite de xn é limite de f de xn mais f de xn é xn mais 1. Mas o limite de xn mais 1 é a mesma coisa que o limite de xn, então é A. Então f de A é igual a A. Então, se essa sequência convergir, o limite da sequência é o ponto fixo. Qualquer que seja o ponto onde eu comece. O limite, qualquer que seja o ponto que eu pegue à vontade, se eu fizer iteradas aplicações de f, A, eu pego um x0, f de x0, f de x0, f de x0, etc. Vou transformando, termino convergindo para um ponto A. E esse ponto A é um ponto fixo, que é o ponto que eu estou procurando. Ok? Então o problema é mostrar que existe. Ah, sim, e se existe, ele é único. Porque se você tiver f de A igual a A e f de B igual a B, o que vai acontecer vai ser o seguinte, é que o B menos A vai ser igual a f de B menos f de A, que é menor do que ou igual a K vezes B menos A, onde K é menor do que 1, é um número positivo menor do que 1, aí o que vai acontecer? Passando para lá fica 1 menos K vezes B menos A é menor do que ou igual a 0. Então aqui eu tenho um número não negativo multiplicado por um número positivo dá menor do que ou igual a 0. Só pode ser 0. Então B menos A é igual a 0. B igual a A. Porque dois pontos fixos de uma contração coincidem. A contração só tem um ponto fixo. Você pode ter uma função, pode ter vários pontos fixos. São os pontos em que o gráfico da função intersecta a diagonal y igual a x. Mas se a função for uma contração, o ponto fixo é único. Ela é uma coisa assim desse tipo. Só corta a diagonal uma única vez. Ok? Muito bem. Agora, e esse ponto fixo? Existe? Que a sequência converge? Bom, existem algumas maneiras de provar que essa sequência converge. Uma é o critério de Cauchy. Vocês já devem ter visto que um dos exercícios é o critério de Cauchy para dar convergência de sequência, mas não vamos ver, porque eu tomei como princípio fundamental da organização desse livro que a base teórica dele é que toda sequência monótona convergente, toda sequência monótona limitada é convergente. Então não vou usar o critério de Cauchy, mas o critério de Cauchy, se eu quiser usar, está como exercício e a solução do exercício está aí. Então eu uso o critério de D'Alembert, que nós já provamos. Como? Eu considero a série essa série. Uma série que é chamada série telescópica.
telescópio em... Essa série telescópio em inglês não significa necessariamente um telescópio, não. É qualquer luneta que você vai encaixando uma parte na outra, ela fica desse tamanho. Telescópio, quer dizer, a soma, se você chamar isso aqui de yn, a soma de y1 mais y2 mais etc, mais yn, a soma dos n primeiros termos dessa série, não vou chamar isso nada de yn, coisa isso nenhuma. Vou chamar o seguinte, essa série, a soma dos n primeiros termos dessa série vai ser igual a Sn menos a xn menos x0. Okay? Vão desaparecer todos os termos intermediários. Okay? Desaparecem todos os termos intermediários. E essa série cumpre o critério de D'Alembert, porque o termo xn mais 1, xn mais 2 menos xn mais 1, dividido por xn mais 1 menos xn, vai ser menor do que ou igual a k, que é menor do que 1. Porque isso aqui são as imagens desses dois pontos aqui. Xn mais 1 menos xn, isso aqui é f de xn mais 1, esse aqui é f de xn. Então eu vou escrever mais detalhadamente. Se eu fizer... Ali é Sn igual a xn mais 1 menos x. Não, a soma dos n primeiro, porque esse termo começa com x0. Não, mas eu digo ali ao invés de ser xn, não é xn mais 1, porque o enésimo termo faz o xn mais 1 menos xn. Ah, tem razão. Então eu vou botar xn. Aí eu vou começar a somar de 1, fica... Ok? De qualquer modo, isso aqui vai ser menor do que ou igual... Isso aqui é igual a f de xn mais 1 menos f de xn dividido por xn mais 1 menos xn. Isso aqui é menor do que ou igual a k, que é menor do que 1. Então, pelo critério de D'Alembert, isso implica que essa condição aqui implica que a série é convergente, que limite de Sn existe o limite. As reduzidas somas parciais convergem para um certo limite, e o limite de Sn é só passar igual a soma da série menos x0. Isso aqui é igual a A. Então, esse limite de Sn existe. Então, existe a soma. Se existe a soma, então existe o limite da soma mais x0 quer dizer, essa série converge, limite de Sn é igual a S, portanto, essa Sn converge, então a sequência xn, que é igual a Sn mais x0, converge. Entendeu? Ok. Se existe o limite de Sn, existe também o limite de xn, porque o xn é Sn mais uma constante, x0. Então, se existe o limite de Sn, existe o limite de xn. Esse limite de xn é igual a A. Esse limite de xn é igual a A, esse A é um ponto fixo, esse A é o único ponto fixo. Então, toda contração tem um único ponto fixo, desde que o seu domínio seja um conjunto fechado. Por que é essencial que o domínio seja um conjunto fechado? É porque eu quero ter certeza que essa soma aqui pertence, esse ponto aqui pertence, o limite de xn, se todos os xn estão em x,
o limite do xn está em x também. Okay? Por isso é que é preciso saber que o conjunto é um conjunto fechado. Muito bem. Agora, então, nós vamos dar um exemplo de como é que esse método, que é chamado método das aproximações sucessivas, que é o método de obter o ponto fixo de uma contração. Esse método é utilizado em vários casos de análise. O exemplo mais comum é o teorema de existência de equações diferenciais, o teorema de Picard, existência de soluções de equações diferenciais ordinárias, que usa o método das aproximações sucessivas. Aproximações sucessivas são esses pontos aqui. x1 começa com x0, depois faz x1, x2, etc. São as aproximações sucessivas. Cada ponto aqui está mais próximo do resultado final que você quer, que é o limite do xn, mais próximo do que o anterior. Porque a diferença de xn menos a é a diferença de xn mais 1, a distância de xn mais 1 até o A é menor do que ou igual a k vezes a distância do xn ao A. Porque o A é o f de A e o xn mais 1 é f de xn. Então, isso aqui é verdade. Então, dependendo da constante k, a convergência se faz cada vez mais rapidamente. Ok? Muito bem. Então, nós vamos utilizar o método das aproximações sucessivas para explicar o chamado método de Newton. O método de Newton consiste em aplicar o teorema do ponto fixo para contrações para uma função especial que aqui no livro é representada por n maiúsculo de x. Esse n maiúsculo é em homenagem a Isaac Newton, n de x. A ideia é a seguinte: você tem uma função, que eu vou olhar aqui para o gráfico dela assim, e você quer, você sabe que esse ponto aqui existe, mas você quer um valor com aproximações cada vez melhores dessa solução. Esse aqui é o ponto em que f de x igual a zero. Ok? Então, qual é a observação que guiou o Newton? É o seguinte: eu pego um ponto arbitrário x0 e olho para a tangente ao gráfico naquele ponto x0. A tangente ao gráfico, se esse ponto x0 estiver suficientemente próximo da raiz f de x igual a zero que eu quero obter, essa tangente, então aqui é x0, vai cortar o eixo do x num ponto x1, que esperançosamente está mais próximo da solução que eu quero obter do que o x0 estava, que eu peguei o x0 mais ou menos ao acaso. Aí eu olho o valor da função no ponto x1. Aqui ele tem esse valor. Aí eu traço novamente a tangente ao gráfico da função. Aí essa tangente corta o eixo do x num ponto x2. Aí eu olho para o gráfico, eu olho para a tangente no ponto x2. E ela vai cortar aqui num ponto x3 e assim por diante. E a minha esperança é que essa sequência x1, x2, x3, xn, etc., convirja para o ponto em que a função se anula, que é a raiz da equação f de x igual a zero. Nos casos de aplicações, f de x é um polinômio, digamos, do terceiro, quarto, quinto graus. Ok. Aí eu começo dando um exemplo
de uma situação em que ele não converge. Por exemplo, não vá cheio de esperança, não. Tem casos em que isso não converge. Então, dou um exemplo aqui de uma função, na página 115 do livro. São bem, um exemplo bem simples. Tive o trabalho de botar o gráfico da função aqui, bem direitinho, que eu não sei se eu sou capaz de reproduzir aqui. A função é a seguinte: f de x é igual a x menos x3. E espero que esse seja o gráfico da função. E eu vou tomar o ponto x0 igual a raiz de 5 sobre 5. Aí eu pego, olho para a tangente a essa curva, aí é fácil de calcular a derivada, então eu sei, a derivada é a inclinação da tangente, aí eu igualo aí eu tenho a equação da tangente, igualo a zero, tem esse ponto aqui, vai dar o x1 aqui. Isso aqui é o f de x1. Aí, novamente, eu traço o gráfico. Aí, imagine o que vai acontecer. Não é coincidência, é malvadeza minha. Eu fiz isso de propósito, né, para dar o gráfico. Volta exatamente para o x0. Aí eu faço a mesma coisa e fico dando volta. Não saio dali nunca. Então, o x1 vai ser igual a menos x0. Então, quer dizer, se eu vou aplicar o método de Newton aí, eu não vou sair do lugar. Quer dizer, então você tem que ter cuidado quando vai aplicar o método de Newton. Cuidado é esse, você tem que fazer algumas hipóteses a respeito da função, para você ter certeza que aquele processo converge. Existem processos que convergem e outros que não. A gente viu o exemplo em algumas demonstrações anteriores, no capítulo sobre topologia da reta, de situações que o método não é bem o método de Newton, mas é um método de aproximações sucessivas que converge, é o método das bisseções, sempre converge. Aliás, eu me lembro que eu vi algum tempo atrás num livro utilizado no ensino médio na Alemanha, um livro que começava um certo capítulo com a seguinte situação: imagine que eu tenho uma rampa desse tipo aqui, e tem um ponto aqui. Eu tenho uma bola. O problema era o seguinte: determinar um método que me assegure me assegure a posição da bola de tal modo que quando eu soltar ela vai cair exatamente no ponto A. Está faltando dados numéricos, não tem dado numérico nenhum, é um problema conceitual. Você vai achar um método sem ter dado numérico nenhum, de forma puramente experimental. E é o método das bisseções. Eu tomo um ponto suficientemente longe de tal modo que quando eu soltar, a bola passe do ponto A. Aí eu pego esse intervalo entre A minúsculo e A maiúsculo, divido ao meio e solto aqui. Aí pode acontecer duas coisas: ou soltando daqui ela ainda passa do ponto A, mas provavelmente, certamente, não tanto, não passa tanto, ou então eu baixei demais e ela não chega nem no ponto A. Conforme seja o caso, eu divido esse intervalo aqui ao meio eu tomo essa metade, eu tomo aquela metade. Tomo a metade mais conveniente. Aí eu salto
Não sou eu. Quando eu venho para aqui, eu desligo meu celular. Não estou dando nenhum recado, não. Só dizendo o que é que eu faço. Então, esse é o método das bisseções que funcionam. Funciona sempre. Então, você vai dividindo ao meio e vai ficando cada vez mais próximo. Então, esse caso aqui sempre funciona. Mas o método de Newton, você tem que ter cuidado. Em que consiste o método de Newton? Bom, primeira coisa, o método é esse. Agora, como é que a gente calcula o x2 em função do x1? Do x1 em função do x0. x1 é igual a x0 menos f de x0 dividido por f' de x0. Esse é um simples exercício de equação da reta. A equação da reta que passa pelo ponto x0, f de x0, e tem inclinação f' de x0. A equação da reta é y igual a f de x0 mais x menos x0 vezes f' de x0. Não é isso? Ela parte daqui do ponto de altura f de x0 e com essa inclinação. E anda de x para x0. Então é isso aqui. Mas acontece que o y é igual a zero. Daí você tira o valor de x0, você fica de esse f de x0. Cadê o x1? O x1 é igual a zero. O f de x1 é igual a zero. Então, f de x0 é o x1. Não. Espera aí. Eu parto desse ponto. Então, a equação da reta é y igual a f de x0 mais x menos x0 multiplicado por f' de x0. Aí esse y é igual a zero. Qual é o valor de x? O x1 vai ser esse valor de x. Se y é igual a zero, x é igual a isso aqui. É o ponto onde f de x é igual a zero. Onde o x é igual... Não, o f de x é que é igual a zero. O x não é igual a zero, não. Esse aqui é igual a zero, isso aqui é o f, esse aqui é o x1. Isso aqui é a altura, o y. Y é igual a isso aqui. Bom, estou falando um monte de bobagem, mas o que eu escrevi está certo. Ok? Isso aqui é a ordenada de um ponto da reta que tem a abscissa x. Eu quero saber que abscissa é essa que faz com que a ordenada seja zero. Então é a abscissa que faz essa ordenada ser igual a zero. Abscissa do ponto da reta, tal que a ordenada dele é zero. Então isso aqui é igual a zero, eu tiro o valor de x. X é igual a f de x, x1. Então é isso aqui. Então essa é a função. X menos, se eu partir de um ponto x em vez de x0, f de x sobre f' de x. Isso é a função que eu devo iterar. Parto do x0, faço x igual a x0, aí o valor dessa função vai ser x1, f de x1, etc, etc. Os pontos, essa função é chamada função de Newton. E quando você tiver nx igual a x, isso significa que f de x é igual a zero. Admitindo que a derivada da função sempre é diferente de zero, claro. Sempre diferente de zero. Então você tem isso. Nx igual a x significa que f de x é zero. Então, achar a solução do problema de encontrar as raízes da equação f de x igual a zero corresponde a achar os pontos fixos da função n de x. Então, o problema é achar os pontos fixos da função n de x. Então, vou escrever aqui os pontos fixos da função n são as raízes
da equação f de x igual a zero. Ok? Então, essa é a relação que existe entre o problema de achar as raízes de uma equação e os pontos fixos de uma função. Então, em que condições eu posso garantir que n tem ponto fixo? Ou sob que condições n tem ponto fixo? Cada ponto fixo de n corresponde a uma raiz da equação f de x igual a zero. Então eu tenho que procurar em que condições n tem ponto fixo. Nós já vimos que se eu aplicar isso para essa função aqui, f de x igual a x menos x3, essa não tem, o método não funciona, porque essa função, o n de x não tem ponto fixo. Então, uma condição é a seguinte: não existe essa condição necessária. Existe condição suficiente. É quando existe um A no domínio de x, tal, que f de A igual a zero. Aí você diz, peraí, você já está supondo, você quer achar uma raiz da equação, você já supõe que a raiz existe? Ah, sim. O método de Newton não é para provar que existe a solução. O método de Newton é para provar o seguinte: sabendo que a solução existe, obter aproximações dessas valores aproximados. Você sabe que se você tem, por exemplo, dentro do intervalo, uma função que é contínua, que é positiva num extremo e negativa no outro, então tem que ter um ponto no meio que é zero. Se você pegar um intervalo bem pequenininho em que ela é positiva de um lado e negativa do outro, o ponto no meio está ali próximo. Então você quer fazer um modo racional de obter esse ponto com as aproximações que você precisar. Então você tem que partir da certeza de que tem algum ponto fixo ali dentro do intervalo. Então, uma condição suficiente é a seguinte: suponha que a f tem derivada segunda e você tem uma função. Primeiro. Segundo. F é 2 vezes derivável. Vamos dizer assim, f de I em R, existe A pertencente a isso, e f de I em R é 2 vezes derivável e f' de x diferente de zero para todo x em I. Então, o que é que vai acontecer? Suponha que a derivada segunda exista e que a derivada primeira é diferente de zero em cada ponto. Então, f Então, a conclusão é a seguinte: o A pertencente ao interior de I. Então, existe delta maior do que zero, tal que
começando. Então, começando em qualquer ponto desse intervalo, eu tenho uma solução, o limite da função de Newton, tomando repetidas aproximações sucessivas. Essa função, essa sequência converge para o ponto que eu não sabia. Eu sabia que existia, mas não sabia qual era. Eu só tenho certeza de que existe dentro do intervalo, então tem algum ponto do intervalo que o A é zero, então eu tomo a vizinhança desse ponto. Basta tomar um intervalo suficientemente grande que contenha o intervalo de centro nessa no ponto A. Então, aplicando o método de Newton, a gente chega a uma solução. Bom, isso aí é mais difícil de dizer do que de provar, porque simplesmente você tem que verificar que essa função n, pondo j igual a que existe que existe algum intervalo com centro no ponto A, tal que nesse intervalo a função de Newton é uma contração. Bom, tem duas coisas a fazer. Primeiro, primeira coisa, observar que a derivada n de x, vou repetir aqui, n de x é igual a x menos f' de x, f de x sobre f' de x. Então, qual a derivada dessa função? A derivada dessa função é o 1 menos a derivada desse quociente. A derivada do quociente é a fração cujo denominador é o quadrado desse denominador e cujo numerador é derivada do numerador vezes o denominador menos a derivada menos o numerador vezes a derivada do denominador. A derivada do numerador, bom, vamos escrever isso aqui, seria 1 menos, seria o quê? F' de x vezes ao quadrado menos f de x vezes f' de x sobre f' de x ao quadrado. Ok? Se aplicando direto a fórmula derivada do quociente. Derivada, a forma que a gente decora no cálculo é U dividido por V', é o UV' menos U''V sobre V2. Tem que decorar isso, né? No cálculo 1, tem que não decorar, não passa. Então, o quê? Não, o contrário. Muito bem. A gente põe o sinal menos no denominador, na derivada do denominador. Isso aí já errava essa questão. A derivada do denominador vai com o sinal menos. Muito bem. Então, isso aqui
nos dá que a derivada da função de Newton é esse 1 cancela com esse 1 daqui, é igual a F', daqui está errado, né? F duas linhas aqui, né? É o numerador vezes a derivada do denominador, isso aqui. Então, n' de x é igual a f de x. Está qualquer coisa errada aí. Não está certo, tem nada errado. Cadê? Onde é que eu estou? Aqui? Está certo. É f de x vezes f duas linhas de x dividido por f' de x ao quadrado. Não é isso? Então eu quero que essa derivada seja pequena, mas como f de a é igual a zero, que existe um delta maior do que zero, tal que para x pertence x menos a menor do que delta, implica que n' de x menor do que k menor ou igual a k, que é menor do que 1. Que essa derivada é zero no ponto x igual a zero, porque no ponto x igual a porque f de a é igual a zero. Então, essa derivada se anula no ponto A. Como a função é duas vezes derivável, então, aliás, duas vezes derivável, né? É de classe C2, né? Eu preciso que ela seja de classe C2, do contrário. Aqui estou dizendo que n' é contínua. Então significa que a derivada segunda é contínua. Eu pus a hipótese. Então é mais do que isso. A derivada de segunda tem que ser contínua. As funções usuais são todas assim. Então significa que essa n' de x, essa n de x, vamos chamar esse intervalo J. Esse J eu já chamei. J é esse intervalo. Então, nesse intervalo J, com esse delta escolhido aqui, a função n tem derivada menor do que ou igual a uma constante menor do que 1. Então, será uma contração. Espera aí, será uma contração? Está faltando uma coisa. O que é que está faltando? Está faltando saber se ela leva J em J. Então, resta saber se n de J se x pertencente a J significa x menos a menor do que delta, menor do que ou igual a delta. Então vamos escrever isso aqui. Mas basta isso aqui. Se x pertence a J, J é esse intervalo aqui, a menos delta mais delta. X menos a menor do que ou igual a delta, isso implica que n de x menos n de a menor do que ou igual a k delta, que é menor do que delta, mas n de a é zero, então n de x menor do que ou igual a delta. N de x menos n de a é menor do que delta significa que não, n de a não é zero, não. N de a é igual a A. Porque o f de a é que é zero. Então, n de a é igual a A. Então, isso aqui significa que n de x menos a é menor do que ou igual a k delta, que é menor do que delta. Isso significa que n de x pertence ao intervalo J, porque dista do A. Ok?
x pertencente a j implica que n de x pertencente a j, então n é uma contração. Então, nessas condições aqui, existe um ponto x em que n de x é igual a x. E n de x? Então, conclusão, existe um x pertencente a j, tal que n de x é igual a x. O que quer dizer n de x igual a x? Quer dizer, x menos f de x sobre f' de x igual a x. Isso significa que f de x é igual a zero. Então, esse ponto é único, então esse x é igual a A, né? O importante não é isso. O importante não é saber que existe um x tal que f de x é igual a zero. Isso eu já sabia que existia um ponto. O importante é que existe um algoritmo para conduzir esse x. Se eu começar de qualquer ponto do intervalo j e tomar as repetidas, aplicar n, de n, de n, de n, etc., eu vou terminar me aproximando tanto quanto eu desejo do ponto A, que é a solução. Né? Aqui eu dou uns exemplos que são o cálculo aproximado da raiz enésima, estimando a aproximação, mas para poder obter o grau de aproximação, porque um ponto essencial do método de Newton é que ele converge quadraticamente. O que quer dizer que ele converge quadraticamente? Quer dizer, o erro cometido quando eu tomo... Vamos explicar esse ponto aqui, que é um ponto fundamental. Então, eu espero ter deixado claro, pelo menos, o seguinte fato, que o método de Newton não consiste em obter uma demonstração para a existência da raiz, e sim obter um processo construtivo para encontrar essa raiz, com a aproximação cada vez maior. Por isso é fundamental saber que quando eu parar num certo ponto, qual o erro que eu cometo. O que eu posso dizer é o seguinte, que quando eu tomo uma aproximação pelo método de Newton, o erro que eu cometo, digamos que f de A seja igual a zero, e o erro que eu cometo ao tomar a enésima mais uma aproximação, n mais um ésima aproximação, é menor do que ou igual a uma certa constante, multiplicado pelo quadrado da aproximação anterior. Essa constante não depende do n, é uma constante que depende só da função. Essa constante está obtida aqui, vocês podem ver, ela é ligada com os limites superiores da derivada segunda e o limite inferior da derivada primeira. O que é que isso aqui significa? Então eu dou um exemplo aí, como por exemplo, quando você quer calcular aproximações para a raiz enésima de um número, como é que você obtém? Isso aqui significa o seguinte, que se o xn difere do A, digamos, por 1 milésimo, o xn mais 1 difere do f de A, o xn mais 1 difere do A por 1 milionésimo. Em torno disso, a menos uma constante. Essa constante a gente determina qual é. Mas significa que cada vez que você toma uma aproximação seguinte, você dobra o grau de proximidade. Em termos de fração decimal, por exemplo, você terá o número de casas decimais exatas 2 vezes maior. Bom, eu estou passando mais depressa aqui nesses exemplos finais, porque eu quero voltar para um ponto, para abordar um ponto que eu não abordei ainda, que é a fórmula de Taylor. A fórmula de Taylor, nos primórdios do cálculo infinitesimal, desempenhou um papel essencial. Taylor era um matemático
inglês, contemporâneo de Newton, o papel fundamental é porque, para obter valores das funções mais conhecidas, como funções trigonométricas, funções exponenciais, etc., a pessoa desenvolvia essas funções em séries. Obtinha séries. As séries são séries de potências que são limites de polinômios. Os polinômios com grau cada vez maior, cujos valores vão aproximando das séries. Por exemplo, o cosseno de x é igual a x2 sobre 2 mais x4 menos x4 sobre o fatorial de 4 mais x6 sobre o fatorial de 6 menos x8 sobre o fatorial de 8, etc. Enquanto que o seno de x é igual a x menos x3 sobre o fatorial... É? Ah, é. Obrigado. x3 menos sobre o fatorial de 3 mais x5 sobre o fatorial de 5 menos, etc. E elevado a x é igual a 1 mais x2 sobre o fatorial de 2 mais x3 sobre o fatorial de 3 mais x4 sobre o fatorial de 4 mais, etc. Isso dão valores aproximados. A observação dele é válida porque se eu tomar x igual a 0, isso aqui tem que estar 1, que o cosseno de 0 é 1. Acho que os sinais ali também são sinais trocados. É 1 menos x ao quadrado. É, claro. Agora, no momento que eu comecei com 1, tem que ser menos. Exato. Então, esses desenvolvimentos, essas séries aí são chamadas série de Maclaurin, porque é um caso particular da série de Taylor. Eu acho que no livro eu não chamo série de Maclaurin, eu chamo série de Taylor mesmo. Então, esses fatoriais aqui aparecem por causa da fórmula de Taylor que nós vamos ver agora. A fórmula de Taylor diz o seguinte: seja f uma função n vezes derivável no intervalo I. Então tem uma função n vezes derivável, quer dizer, ela tem derivada, a derivada tem derivada no ponto A, não é no ponto A, não, no ponto A, que é um ponto do intervalo. Então eu escrevo f de A mais H, onde A mais H ainda está dentro do intervalo, como sendo f de A mais f' de A vezes H mais f duas linhas de A sobre 2 vezes H2 mais etc. mais a enésima derivada de A sobre fatorial de N vezes HN mais um resto. Na verdade, devia ser um Rn de H, mas põe só Rn. Escrevendo assim, pondo, nenhuma lei do mundo me proíbe de escrever o que eu acabei de escrever. Escrevi, está escrito. E está certo, porque o que está escrito ali é a definição de R de H. Não disse mais nada. O que faz com que essa igualdade tenha sentido é essa afirmativa aqui, limite, quando H tende para zero, de R de H sobre H elevado a N é igual a zero. Então, o que o teorema diz é o seguinte: o teorema diz o seguinte: se eu escrever isso aqui, então esse resto aqui tem essa propriedade. É um resto que é infinitamente pequeno em relação ao Hn. Quando o H é pequeno. Quer dizer, é insignificante. É infinitamente pequeno. Não. É insignificante diante do H elevado a N para H próximo de zero. Tá certo? Quer dizer, a fórmula em si, sem essa afirmação aqui, não significa nada.
significa que eu escrevi uma igualdade que eu tenho pleno direito de escrever, porque o que é RH é a diferença entre isso, entre FDA mais H e esse aqui. Agora, por que esse polinômio que é aparentemente tão estranho, um polinômio em H, aparece aí? Isso é chamado polinômio de Taylor. Então esse é o polinômio de Taylor, esse polinômio que tem aqui. Não vou escrever não, esse polinômio aqui. Por que esse polinômio? Pelo seguinte, porque é o único polinômio que no ponto h igual a zero, juntamente com suas derivadas, coincide com as derivadas de f no ponto A. Mais precisamente, o polinômio de Taylor é o de grau n para f no ponto A, porque eu tenho um polinômio de Taylor de grau 1, de grau 2, de grau 3, de grau 4, etc., até grau n. É o único polinômio, é aquele, vou escrever aqui, é um P de H tal que P de 0 é igual a f de A, P' de 0 é igual a f' de A, etc. Pn de 0 é igual a fn de A. É um polinômio que no ponto zero coincide com suas primeiras n mais 1 derivadas, n derivadas. Eu posso considerar o P de 0 como sendo a derivada de ordem zero do f. Coincide com a derivada da função. Porque quando você tem um polinômio, ele fica inteiramente, esse polinômio é único, porque um polinômio fica inteiramente determinado quando você conhece as derivadas do polinômio no ponto zero. Se você pega um polinômio, P de H igual a 0 mais A1H mais etc. mais ANHN, esses coeficientes são determinados assim. O AI é igual ao fatorial de I vezes a iésima derivada no ponto zero. Ok? Um cálculo extremamente simples. Se eu tomar, por exemplo, P de 0 é igual a 0. O P' de H, o P' no ponto zero é igual a 1. O P duas linhas de 0 é igual a 2 dividido vezes o fatorial de 2, porque você tem, se por exemplo, A0 mais A1H mais A2H2, mais etc. Se eu tomar a derivada segunda desse polinômio, a derivada segunda vai dar 2H2, 2A2. Se eu tomar no ponto zero, os outros termos todos desaparecem. Então, e assim por diante. Quer dizer, o AI é igual a... Não, perdão, é o contrário. A iésima derivada do ponto zero é igual a I fatorial vezes AI. Então, se eu quero um polinômio que coincida juntamente, no ponto zero, juntamente com as duas derivadas, com a função f, então esse polinômio tem que ser esse aqui. Porque esse aqui tem que ser igual a fi de A, então o iésimo coeficiente do polinômio é fi, a derivada iésima de A, dividido pelo fatorial de I. Então, esse é o chamado polinômio de Taylor. O que é que esse teorema diz? Esse teorema diz o seguinte: se eu pegar a função, desenvolver, tomar f de A mais H, esse f de A mais H
se escreve como um polinômio de grau n, que é o polinômio dele, mais um resto, que é o infinitésimo de ordem n em relação a h. Está claro? O conteúdo do teorema é esse. Esse é o teorema chamado teorema de Taylor infinitesimal. O que quer dizer isso? Por que eu chamo isso de teorema de Taylor infinitesimal? Porque esse resto aqui pode aparecer sob vários aspectos. É sempre o mesmo resto, mas ele ocorre sob vários aspectos. Tem diferentes fórmulas para o resto, de acordo com a unicidade. Uma profusão de fórmulas. Nós vamos ver aqui no livro, nós temos dois exemplos de caso. Primeiro é infinitesimal, que diz o seguinte: não dá fórmula para RDH, simplesmente diz o seguinte: quando eu fizer isso, esse resto tem essa propriedade. Se eu escrever uma função n vezes derivável no ponto A, escrever f de A mais H como sendo um polinômio em H mais um resto, esse resto tem que ter essa propriedade. Propriedade de quê? Que ele é muito pequeno em relação a H. Quanto mais termos eu pego, menor ele fica. Tem outra fórmula que vai aparecer logo mais, que é com o resto de Lagrange. O resto de Lagrange significa que aqui esse RH ele absorve aqui esse termo e aparece em termos da derivada n-1 ésima, num certo ponto intermediário entre o A e o A mais H. Isso a gente vê logo mais. Qual é a demonstração disso? A demonstração disso é muito simples. Consiste em observar o seguinte. É posto aí como um lema. Seja R de J em H em R n vezes derivável. No intervalo que contém o zero. Então a função n vezes derivável. Então você tem duas condições. Primeira condição, que R se anula juntamente com suas derivadas no ponto zero até a enésima derivada. Então eu tenho uma função cujas derivadas até a enésima são todas iguais a zero. Que função é essa? É exatamente a diferença que o que está dizendo aqui, o que esse teorema está dizendo é o seguinte, que f de A mais H é igual ao polinômio de Taylor no ponto A de H mais o R de H. Então, o que esse teorema diz é que o polinômio de Taylor, que tem as mesmas derivadas que a função f, que tem no ponto zero as mesmas derivadas que a função f tem no ponto A, é uma expressão que é uma boa aproximação, é um polinômio que dá uma boa aproximação para esse aqui, valor de f de A mais H, com o resto que é infinitamente pequeno em relação a H. De ordem n, infinitésimo de ordem n. Ok? Então, o limite de R de H sobre H elevado a n é igual a zero, quando H tende para zero. Então, a única coisa que eu tenho que verificar são duas coisas. Primeiro, é que quando eu escrevo a fórmula de Taylor, que é essa fórmula aqui, que, como eu disse a você, não quer dizer nada, isso é simplesmente a definição de R de H. Então, esse R de H vai ter todas as suas derivadas iguais a zero. Mas é claro, porque se o polinômio tem as mesmas derivadas que f, o R é a diferença entre f e o polinômio, as derivadas deles vão ser todas iguais a zero. Então, o que eu tenho que provar é esse lema aqui. E vale a recíproca também. Se R de H é igual a zero. Mas para a fórmula de Taylor, não preciso da recíproca. Preciso só isso. Então, eu tenho que provar isso. Se eu tenho uma função cujas derivadas são todas iguais a zero no ponto zero, então essa função dividida por H elevado a n vai ter zero.
Então eu já estou meio que em cima da hora, mas ainda dá mais um minutinho ainda, tem aí? Vamos ver, um minutinho significa um pouco mais de um minuto. 2, ou 3, ou 4, ou 5, ou 6, ou 7, ou 8, etc. Não, é o seguinte. Então eu já sei que isso aqui é verdade. Então, R de 0 é igual a 0. Muito bem. Então, R' de 0 é igual a 0 também. Então, nesse caso, o R de H, o limite de R de H sobre H, isso aí é meramente a definição de derivada. Porque se R de 0 é 0, quando eu escrever a definição de R, mas se R' de 0 é igual a 0, então esse S aqui seria um S de H, onde o limite de S de H sobre H é 0, quando H tende para 0. Mas se eu estou supondo que R de 0 é igual a 0 e R' de 0 é igual a 0, então o S de H é igual a R de H. Acabou. Então, para a derivada, para a ordem 1, é ok. Porque esse R de H sobre H é o próprio resto, a própria função R é o próprio resto na derivada primeira. Agora, eu tenho que olhar para a derivada segunda. Agora, vamos supor isso, já sei, no caso de derivada primeira, então, agora vamos supor, vou de primeiro, segundo, terceiro, eu vou parar aqui, não vou ficar o resto do dia, quarto, quinto, sexto, tudo é a mesma coisa. Eu tenho uma função que no ponto 0 se anula justamente com as suas duas primeiras derivadas. Então, dividindo essa função por H2 vai dar o resultado 0. Por quê? Porque o R de H dividido por H2 é a mesma coisa que R de H menos R de 0 dividido por H2. Estou escrevendo uma banalidade, porque o R de 0 é 0. Mas agora, escrevendo sob essa forma, R de H menos R de 0, eu posso usar o teorema do valor médio. O teorema do valor médio me diz que esse quociente, esse numerador aqui, é igual a derivada num ponto intermediário vezes o H, dividido por H2. Então, é R' no ponto intermediário dividido por H, que é a mesma coisa que R' de x dividido por x vezes x dividido por H. Ok? Vou escrever um H decente aqui. Onde esse x é menor do que H. É um ponto compreendido entre 0 e H. Eu escrevo assim entre 0 e H, porque eu não sei se o H é positivo ou negativo, mas de qualquer modo, isso aqui eu tenho 0, que tem o H de qualquer lado, o x está entre o 0 e o H. Pelo teorema, isso que eu escrevi aqui é o teorema do valor médio. Agora, isso aqui é apenas eu escrevi R' de x sobre x vezes x sobre H. Isso aqui é em valor absoluto menor do que ou igual a 1, porque o x está entre 0 e H. E esse aqui tende para 0. Quando o H tende para 0, o x tende para 0, porque o x está entre 0 e H. Mas esse tende para 0 por quê? Por causa da primeira parte que eu provei. Então, pela primeira parte, isso aqui tende para 0, porque eu já provei isso para n igual a 1, para a primeira derivada. Então, isso aqui, o R' de x sobre x é igual a 0. Por quê? Porque o R' de 0 é 0. Então, isso aqui tende para 0. E assim por diante.
Então, o que é que acontece? Acontece que quando eu escrevo aqui, isso aqui é um polinômio H que tem as mesmas derivadas que o f tem no ponto A. Ela tem a mesma derivada no ponto zero que f tem no ponto A. Então, essa expressão aqui tem f de h menos esse polinômio, vai ter essa diferença vai ter todas as derivadas iguais a zero. Ou seja, o r de h tem todas as derivadas até a ordem n iguais a zero. Logo, vale isso aqui. Então, esse é o teorema de Taylor. Mas o teorema de Taylor diz um pouco mais. Eu não tenho tempo, eu vejo na próxima aula. Diz, vale a recíproca. Reciprocamente. Né? Se isso aqui é verdade, o lema, se isso aqui for verdade, então as derivadas são todas iguais a zero. Até a enésima. Basta isso aqui ser verdade para um n. Porque sendo verdade para um n, é verdade para n menos 1, n menos 2, para todos os n. Ok? Porque o Hn é tão menor, portanto o quociente é tão maior que se isso aqui tende para zero, os outros todos tendem para zero também. Então, ok. Então, se vale a recíproca, se isso aqui é zero, então todas as derivadas são iguais a zero. Fizemos isso na sexta-feira.